Olá, pessoal. Vamos aprender mais um conceito de física? É hora de aprender mais um pouquinho sobre calorimetria. Na última aula, a gente viu um pouco sobre a questão do calor sensível. Só para a gente fazer um processo de revisão, a gente viu que uma característica fundamental no processo de identificação do calor sensível é a questão da variação de temperatura. E na questão referente ao calor latente, também a gente vai ter uma dica muito importante, que a questão do calor latente, ele vai ser identificado na medida que você observar que vai ocorrer a mudança de estado físico da matéria. Só para recordar a questão da mudança de fase, a gente sabe que o corpo ele pode ser apresentado no estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso, tá certo? Então, quando a gente fala de mudança de fase, a gente fala desses três aspectos. Então, para se determinar a questão do calor sensível, a gente vai usar uma expressão. Qual é a expressão que a gente vai utilizar? Quantidade de calor é igual a M vezes L. Então, Q de quantidade de calor, que eu acabei de falar, M de massa e L de calor latente. Importante que quando a gente for expressar as informações, devemos sempre estar de acordo com o sistema internacional, que é um padrão de informações que temos em física. Então, de acordo com o sistema internacional, a gente tem como calor latente a expressão Joule por quilogramas. Na prática, a gente usa caloria por grama, tá certo? Frise nessas duas informações aí que são fundamentais. Outra informação que a gente também deve estar em destaque é a questão de identificação da absorção e da cedência. Quando é que eu vou observar que houve a absorção? E em que momento eu vou observar a cedência de calor? Então, quando o calor latente ele for maior do que zero, então aconteceu o processo de absorção de calor. Mas quando o calor latente for menor do que zero, então ocorreu a cedência de calor. Nesse diagrama, a gente vai fazer a comparação entre as situações de calor sensível e calor latente, tá certo? É importante a gente ter esse manejo de observação, porque vocês terão que ter cuidado na questão de resolução de problemas. Por exemplo, a gente observa aqui que eu tenho gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. O que aconteceu? Minha temperatura variou para zero. E o meu material, no caso aí o gelo, que é a água, né, isso, está no estado sólido. Então, quando era menos 20, a gente tinha o processo de gelo. E também na temperatura de 0 graus, a gente também tem o processo em gelo. Então, houve variação de temperatura, mas o estado físico da matéria permaneceu o mesmo. Então, a gente chama isso de calor sensível. Na sequência, o gelo mudou de fase, chegou ao estado líquido, mas a uma temperatura ainda de 0 graus. Então, houve mudança de fase, mas a temperatura permaneceu constante. Então, eu tenho calor latente. Minha água, que estava a 0 graus, passou agora a ser correspondente a 100 graus Celsius. Então, isso implica dizer que houve variação. Quando ocorre a variação, mudança de temperatura, destaco calor sensível. Na sequência, a água que estava a 100 graus Celsius chegou ao estado de vapor a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso implica dizer que é o calor latente. Por que calor latente? Tivemos a mudança de fase, estado líquido para o estado gasoso. E, para finalizar, o vapor que estava a uma temperatura de 100 graus variou para uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, permanecendo no estado de vapor, mas a temperatura foi variando. Então, nesse caso aí, a gente tem calor sensível. Então, por esse diagrama fica bem claro para que vocês possam compreender a diferença entre calor sensível e calor latente. Então, vocês devem destacar a questão da observação da variação de temperatura, classificando como sensível, como mudança de fase, o calor latente. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Ele diz o seguinte: um corpo ele tem massa de 6 gramas em estado sólido. É aquecido até o ponto de fusão.
Sabendo que o calor latente do corpo é de 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Importante observar essa questão dada aqui, ó. Eu estava no estado sólido, foi recebido um aquecimento e chegou ao ponto de fusão. O que é a fusão? A fusão é o processo da mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, houve mudança de fase. Então, vamos trabalhar o calor latente. Dentre essas informações, a gente também tem os valores numéricos que vamos utilizar. O valor da massa. Então, a gente tem a massa correspondente a 6 gramas. Destacando aqui para vocês. E a gente também tem o valor do calor latente, que corresponde a 35 calorias por grama. Qual é a expressão que a gente utiliza? Q é igual a M vezes L. 3 informações, das quais vamos utilizar 2. Então, quantidade vai ser igual a massa, 6, e o calor latente, 35. Uma questão básica de matemática, a operação da multiplicação. Então, 6 vezes 35, 210. Qual é a unidade que a gente está utilizando no final? A gente está utilizando a caloria, não é isso? Como é que a gente chegou à determinação dessa unidade? Eu tenho 6 gramas de massa e de calor latente eu tenho 35 calorias por grama. Eu elimino grama por grama, então fica calorias. Por isso que a unidade final é essa na representação. Exemplo número 2, da Unifor Ceará. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ele absorvido. Então, nessa questão, a resolução vai se proceder através da análise do gráfico. Dentro desse gráfico, a gente tem o valor correspondente à temperatura e o valor correspondente à quantidade de calor. Então, isso implica dizer que a gente vai determinar o quê? Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse material em calorias por gramas é 12, 10, 8, 6 e 2. Então, para que a gente possa atribuir os valores na fórmula, a gente deve analisar o gráfico, como eu acabei de falar para vocês. Sendo que, para responder essa questão, a gente vai pegar o intervalo em que a temperatura permanece constante. Então, não pode ser o intervalo número 1, porque a gente observa que está acontecendo um aumento. E no calor latente não existe variação de temperatura. O segundo intervalo, o valor é constante. Então, nesse caso, vai ser o intervalo que a gente vai utilizar, o intervalo de 600 a 1.200. Então, a gente acabou de ver que a quantidade de calor latente é igual a M vezes L. M de massa e L de calor latente. Só que na questão a gente quer determinar o calor latente. Quando pedir a resolução atribuída ao calor latente, vocês vão usar Q dividido por M. Ok? Sendo que o nosso Q vai ser atribuído a esses valores aqui, ó, de 600 até 1.200. Então, 1.200 menos 600, 600. Ok? E a nossa massa, ele falou logo no slide anterior aqui, olha, que a massa era de 100 gramas. Então, massa 100. Então, se eu trabalhar aqui a questão da divisão, 600 por 100, então a gente tem o valor de 6 calorias por gramas. Então, resolvemos mais um problema que envolve a questão sobre calor latente. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da nossa aula, ok? Agora o processo é o quê? Praticar as atividades, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau para vocês.